Salve, salve! Bem-vindos a mais um vídeo sobre a história da capoeira. E hoje nós vamos falar sobre a repressão que a capoeira sofreu, especialmente no início da República. Bom, para começar a gente tem que entender que sempre houve repressão à capoeira, desde o início do século XIX. Na verdade, foram ondas de repressão, como o professor Carlos Eugênio fala. Mas, isso talvez seja um pouco difícil de entender, havia repressão ao mesmo tempo que havia permissividade. Ou seja, era uma relação dialética. Então havia repressão policial, havia uma repressão social da sociedade, ética, moral da sociedade, e ao mesmo tempo havia uma permissividade por parte dos senhores de escravo, por parte da elite política, por parte do exército e até mesmo da polícia. Então havia esses dois lados que aconteciam ao mesmo tempo. Na primeira metade do século XIX era fundamentalmente uma prática escrava a capoeira, e portanto a repressão era uma repressão a uma atividade escrava. Já na segunda metade do século XIX, ela se tornou uma questão político-social, e é aí que as coisas começam a ficar mais complicadas. Na verdade, a capoeira sempre foi praticada por escravos, até o final do Império, até a abolição. Mas na primeira metade do século era fundamentalmente praticada por escravos, e depois isso vai perdendo a força ao longo da segunda metade do século XIX, até mesmo pelo fim do tráfico transatlântico de escravos em 1850. Quando era praticada por escravos, havia uma punição rigorosa em chibatadas e trabalhos forçados, embora o senhor do escravo reclamava que afinal ele estava sem poder utilizar a sua propriedade. Já quando o capoeira era livre ou liberto, começou a ter muita impunidade, principalmente na segunda metade do século XIX, exatamente por conta desse vínculo visceral entre capoeira e a política que eu já expliquei em outro vídeo. Então, quando havia uma prisão de um capoeira livre ou liberto, ele era levado para um calabouço e depois submetido a um julgamento. Lembrando que a capoeira não era um crime, era uma contravenção. Então esses capoeiras eles eram acusados de agressão, de ferimento, de homicídio, de outros crimes. Então quando eles chegavam no tribunal, esses capoeiras eram absolvidos na maioria dos casos. Seja porque as testemunhas não apareciam, seja porque os júris simplesmente absolviam esses capoeiras. Isso acontecia por causa da influência política. Então testemunhas eram ameaçadas, os júris eram ameaçados, os júris eram comprados, tribunais comprados, juízes comprados. Então havia toda uma rede de proteção desses capoeiras gerada por esse vínculo político com políticos poderosos do Império. Então mesmo com as prisões, os capoeiras eram absolvidos dos crimes que eles eram acusados. Eles tinham advogados, eles tinham todo um aparato judicial que favoreciam muito eles. Isso gerava uma grande impunidade aos capoeiras. Além disso, se criou uma polícia secreta formada por capoeiras. Então o capoeira era preso, ficava na cadeia uns dias e a polícia soltava ele recrutando para ser um espião da polícia no submundo do crime da capoeiragem da corte. Aqui a gente está falando principalmente do Rio de Janeiro, que como eu já disse em outros vídeos, foi o principal polo de capoeira no século XIX. Mas também em outros estados havia capoeiragem e houve repressões não tão fortes como no Rio de Janeiro, e um vínculo não tão intenso. Mas do mesmo jeito havia situações similares. Então essa prática de recrutar capoeiras vem desde a Guerra do Paraguai, e era uma forma de combater a impunidade. Ou seja, já que esses capoeiras não conseguem ser punidos perante a lei, vamos recrutá-los para eles trabalharem para a polícia, gerando informações desse submundo. A questão é que virou uma faca de dois gumes, porque os capoeiras também levavam informações da polícia para os seus camaradas, seus colegas de Malta. Então isso dificultava ainda mais a participação, a atuação da polícia na repressão. Inclusive esse foi o erro de muitos
dos chefes de polícia do Rio de Janeiro que tentavam combater as maltas, porque ignoravam ou não se preocupavam com esse vínculo da capoeira com a polícia. Então foram diversos os chefes de polícia que tentaram combater a capoeiragem, principalmente nos governos liberais, que, como eu já disse, havia um vínculo maior da capoeira com o Partido Conservador. Mas todos esses chefes caíram no erro de não perceber que o inimigo estava dentro da própria polícia. Então foi preciso um golpe de Estado, que foi a proclamação da República, para se criar condições autoritárias e ditatoriais capazes de reprimir a capoeira. Lembrando que a República foi proclamada pelo Exército, né, por uma elite do Exército, alta cúpula do Exército, apoiado pelos republicanos, que eram formados principalmente pela elite cafeicultora, escravocrata, que estava irada, que estava pé da vida com a monarquia por causa da abolição. Então a República foi proclamada por esse segmento da sociedade, pela elite cafeicultora, principalmente paulista, apoiando esse setor do exército positivista que deu um golpe de Estado e implantou um regime ditatorial. E é graças a esse regime ditatorial que houve forças capazes de reprimir a capoeira de um modo eficaz, né? Porque até então não havia condições, tamanho era o embrenhamento da capoeira dentro da sociedade e do poder político do Império. E quem esteve à frente dessa grande repressão foi o João Batista Sampaio Ferraz. Sim, o Sampaio Ferraz, que era um paulista nascido em Campinas, que cursou a faculdade de Direito do Largo São Francisco, em São Paulo, e lá já teve contato com a capoeira. Então já gravei um vídeo sobre a capoeira no Largo São Francisco, na faculdade de Direito. Se você não viu, veja aqui. E falei já do Sampaio Ferraz nesse vídeo. Então ele teve contato com a capoeira lá, depois ele virou promotor público no Rio de Janeiro, na corte, e teve um histórico de perseguições aos capoeiras durante muitos anos, e além disso ele era um grande republicano, então já estava armado aí o embate, né, já que capoeiras e republicanos sempre foram inimigos, né, principalmente nos últimos anos da monarquia. Então o Sampaio Ferraz sempre foi um perseguidor, um cara anti-capoeira, né, um cara que tentava reprimir a capoeira. E aí ele conseguiu fazer isso, teve a oportunidade de ser o chefe de polícia, foi chamado para ser o chefe de polícia da corte, e teve a oportunidade de fazer isso porque deram todos os poderes para ele. Então ele podia agir de forma arbitral, do jeito que ele quisesse, para prender essas capoeiras. E realmente ele agiu de forma diferente, então ele não preparava emboscadas. Ele ia na casa dos capoeiras e entrava na casa deles e prendia essas pessoas sem menor aviso, sem menor flagrante, sem menor prova ou evidência. Ele simplesmente pegava, prendia, ficava alguns dias na corte e já ia para Fernando de Noronha. Ele embarcava esses capoeiras para não dar chance deles se livrarem das acusações. E nessa, muita gente inocente foi presa. Inclusive, muitos dos presos acusados de capoeiragem que foram para Fernando de Noronha eram, na verdade, monarquistas, eram inimigos políticos da República que foram acusados de capoeiragem e mandados para Fernando de Noronha para o exílio. E o Sampaio Ferraz defendia, de fato, uma república jacobina, autoritária. Acontece que ele, como promotor público, já tinha visto todo o aparato dos capoeiras, né? Ele já conhecia como funcionava o modus operandi dos capoeiras para se livrar da justiça. Então ele combateu exatamente isso. Então uma das primeiras coisas que ele fez foi extinguir a polícia secreta, porque ele sabia que era um local de capoeiras. Depois ele fez uma lista, a partir de alguns informantes, de 59 capoeiras, chefes de maltas, capoeiras importantes da cidade. E foram as primeiras prisões dele. Ele invadiu a casa dessas pessoas e prendeu sem nenhum tipo de evidência ou prova ou coisa do tipo. Então, alguns meses após a proclamação da República,
o Sampaio Ferraz já tinha conseguido desmembrar as maltas de capoeira, porque ele foi e prendeu primeiro os chefes das maltas. Então ele prendeu primeiro os chefes e os estrangeiros, e os membros da elite, incluindo os estrangeiros, que eram pessoas poderosas e que poderiam se safar da prisão. E nisso vem um dos casos mais emblemáticos do período, que é o caso do Juca Reis, José Elísio dos Reis. O Juca Reis, ele era filho de um conde, o conde de Matozinho, que era uma pessoa importante, um homem rico do Império. E o Juca Reis estava em Portugal quando aconteceu a República, e ele veio para o Brasil por causa da morte do pai dele e a partilha da herança. E assim que ele chegou no Brasil, o Sampaio Ferraz foi lá e pegou o Juca Reis. O Sampaio Ferraz ia pessoalmente nas prisões das pessoas importantes, dos chefes de Malta. Ele tinha realmente um ódio, assim, um rancor dos capoeiras. Então ele vai lá, prende o Juca Reis e acaba criando uma crise política na República recém-criada. Porque ele era uma pessoa importante, o Juca Reis, e tinha amigos importantes no governo. Então o Quintino Bocaiúva, que era o ministro de Relações Exteriores, ele era muito amigo do conde Matozinho, e ele intervém no caso pedindo a soltura do Juca Reis, inclusive ameaçando se demitir do caso se ele não fosse solto. Isso gera toda uma crise. O próprio Marechal Deodoro vai falar com Sampaio Ferraz para ver se conseguia soltar o Juca Reis, e no final Sampaio Ferraz ele bate o pé, não aceita soltar ele e consegue deportar para Fernando de Noronha, e o Quintino Bocaiúva se demite. Então já a recém-criada República já tem um caso, uma crise política por conta de um capoeira, membro da elite, que é preso. Então, duas coisas importantes a gente precisa entender sobre a repressão promovida pelo Sampaio Ferraz. Primeiro, que a maioria dos casos de capoeiragem que ele persegue é antes da criminalização da capoeira. Então a capoeira entra para o Código Penal em 1890. Mas antes disso, o Sampaio Ferraz promove uma grande perseguição às capoeiras, desmembrando as maltas, os chefes de maltas e esses membros da elite, exatamente gozando desse poder autoritário que foi conferido a ele pelo golpe da República. E a segunda coisa é que o Sampaio Ferraz não consegue extinguir a capoeira, nem no Rio de Janeiro, muito menos no Brasil. Então, obviamente, assim como no Rio de Janeiro, há também repressão da capoeiragem em outras cidades, no Rio de Janeiro muito mais, mas a capoeira sobrevive. Então tem muita gente que pensa que a capoeira acaba nesse período, que o Sampaio Ferraz prende todo mundo, que entra para o Código Penal, vira criminalizado, então todo mundo é preso, acaba a capoeira e ela vai surgir, renascer de novo na Bahia, ali dos anos 20, então como se houvesse um grande ato de tempo onde não houvesse capoeira ou ela tivesse praticamente sumido. E não é verdade, na verdade tem muita capoeiragem nesse período da República Velha, da Primeira República. Ela continua, ela sobrevive a capoeira, né? O que o Sampaio Ferraz faz é desmembrar as maltas e acabar com a instituição capoeira, né? Com esse vínculo visceral com a política, com as maltas dominando e influenciando drasticamente na política. Mas mesmo assim, continua havendo a prática de capangagem, né? Continua havendo, então, portanto, a participação de capoeiras na política como capangas. Isso não acaba, né, na Primeira República. O que o Sampaio Ferraz consegue é diminuir o poder da capoeiragem, diminuir essa participação das maltas na política. Isso ele consegue desmembrar. Então é uma repressão efetiva que dá profundos resultados, né, que marca uma nova fase na capoeira, mas que de fato não acaba com a capoeira. A capoeira sobrevive no Rio de Janeiro, assim como outras cidades do Brasil. Então é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo sobre repressão à capoeira. Curtam este vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem e até a próxima.